Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz. Que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, tendo a certeza do amparo, da assistência da espiritualidade amiga. E que possamos, ao final, sairmos daqui melhores de que quando aqui chegamos. Agradecemos, mais uma vez, a oportunidade de estarmos nesta casa de oração, nessa casa que nos acolhe com muito carinho, trazendo um forte abraço de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Agradecendo a todos que aqui estão, agradecendo também a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook, ao vivo ou posteriormente. Agradecendo a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita e de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de trabalharmos as nossas imperfeições, para que possamos avançar nesse processo evolutivo. E assim, imensamente agradecidos, pedimos permissão para recordar uma experiência pessoal, dando início às nossas reflexões desta noite. Há mais de 30 anos, este livro, Paulo Estevão, este livro estava na estante da casa dos meus pais há mais de 30 anos, em que muitas vezes eu retirava da estante junto com outros livros, limpava e colocava de volta. O tempo passou e depois de muitas tribulações, de muitos equívocos cometidos, de muitos enganos, de muitos sofrimentos, em um momento que visitava os meus pais, nesta época, eu morava em Candeias, localizado em Jaboatão dos Guararapes. E então, quando estou lá na casa de meus pais, vejo que tem alguns livros ali organizados. E vou olhar, pego esta obra, e a minha mãe disse: pode levar, é seu. E eu posso garantir a cada um de vocês que foi o melhor presente que eu pude receber em toda a minha vida. Porque em outro momento, mais adiante, em uma noite de grande dor íntima, em uma escuridão profunda, em um momento que eu não via mais razão para continuar nesta existência, para mim nada mais fazia sentido. Depois de uma prece ardente, entre lágrimas, eu não recordo para dizer a vocês como. Eu só sei que quando vi, estava segurando esta obra. Folheei e naquele instante eu decidi que eu iria me propor a vencer um desafio, a ler as 553 páginas desta obra. E por que foi um desafio?
porque eu não gostava de ler. Eu pegava um livro, pulava ali o prefácio, procurava o resumo, ia para o final da obra. Eu realmente não gostava de ler. Mas naquela noite, eu decidi que eu iria aceitar o desafio de ler as 553 páginas desta obra. Mas também eu decidi que eu não queria mais ser quem um dia eu fui. Eu decidi que eu não queria mais ser quem eu estava sendo. Eu decidi que eu queria mudar para melhor. Que eu queria agora me conduzir a um novo caminho com Jesus. E para isso eu precisava dar o primeiro passo nesse processo. E a gente vem nesse processo. A gente vem nessa caminhada. A gente cai, a gente erra, a gente lembra de Jesus, a gente recorda os seus ensinos e a gente se sente fortalecido e prossegue nessa caminhada, nesse processo, pela transformação moral. Então, o tema desta noite, que é o lema de Abigail, está nesta obra, Paulo e Estevão, que muito me fala daquilo que preciso melhorar. Cada vez que lemos, extraímos novas lições, fazemos novas reflexões daquilo que precisa ser melhorado dentro de nós. Refletimos sobre a importância de trabalharmos em nossa reforma íntima, de trabalharmos pela própria transformação moral. Esta noite, vamos refletir sobre alguns momentos da vida de Paulo de Tarso, que fez grandes transformações, que nos ensina e nos mostra que é possível sim cada um de nós fazermos, se temos firme a vontade. Emmanuel narra nesta obra todo o esforço que Paulo fez pela própria transformação. E é no capítulo 3 da segunda parte desta obra que vamos encontrar ali um diálogo muito rico e muito emocionante de Saulo, Estevão e a sua amada Abigail. Para quem ainda não leu esta obra, para quem ainda não conhece, nesta parte do livro, já tinha tido ali o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco, quando ele ainda era Saulo. Então, vamos nos referir a ele como ele era conhecido, como Saulo de Tarso. E Saulo, quando tem aquele encontro com Jesus, às portas de Damasco, e faz aquela grande pergunta que todos nós somos convidados a fazer: Senhor, que queres que eu faça? Naquele instante, ele tinha ali em seu íntimo a certeza de que teria que refazer toda a sua caminhada de volta. De que ele tinha que refazer todos os seus caminhos de enganos, de equívocos, quando ele perseguia ali os cristãos, perseguindo assim o próprio Jesus. Então Saulo se encontrava ansioso, agora com a vontade firme e sincera de refazer toda a sua caminhada de volta. Naquele momento em que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se coloca ali receptivo para mudar, para não ser mais quem ele estava sendo, para não ser mais quem ele foi. Ele agora estava ansioso
para trabalhar em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus. O que lembra muitos de nós ao chegarmos na casa espírita. E ali nos é apresentado todos os trabalhos que a casa oferece. Ficamos ansiosos, queremos abarcar tudo, queremos trabalhar, queremos compartilhar, divulgar, queremos atualizar o nosso perfil nas redes sociais colocando "sou espírita", mas a nossa consciência nos chama atenção e nos lembra que estamos num processo e que é preciso dar um passo de cada vez. É preciso buscar o conhecimento de si mesmo. E aí lembramos de duas questões de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta na questão 919, qual meio prático tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar, ao dizer: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí na questão seguinte, 919A, o Espírito de Santo Agostinho, ele vai facilitar o nosso entendimento da questão anterior. Ele vai ali nos oferecer um roteiro, nos colocando ali o seu próprio exemplo. E ele nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista em tudo que fizera e perguntava a mim mesmo se não havia deixado de fazer o meu dever, de cumprir o meu dever. Se ninguém tinha algum motivo para de mim se queixar. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reformar. Então, essa proposta que o Espírito de Santo Agostinho nos oferece para nos conduzir ao conhecimento de si mesmo, nos conhecendo detalhe a detalhe, nos mostrando que o estudo sincero e disciplinado nos auxilia a desvendar os mistérios que carregamos dentro de nós, para que possamos ficar com os nossos corações mais aliviados, para que possamos nos distanciar mais das ansiedades, confiar mais. Saulo assim se encontrava, ansioso, mas Gamaliel orienta que ele vá para o deserto. E o deserto, nas leituras evangélicas, é uma simbologia muito importante para cada um de nós, porque diz respeito ao deserto do silenciar, ao deserto do aquietar a mente, ao deserto de fazer esse mergulho para dentro de nós e identificar aquilo que precisa ser reformado, transformado. Então, Saulo acolhe aquela orientação de Gamaliel e vai para o deserto. E ali no deserto ele passa 3 anos, trabalhando, refletindo sobre as suas ações, aprendendo inclusive com os seus momentos de angústia. Após esses 3 anos, ele sai do deserto e vai para Damasco. Só que tinha um pequeno detalhe. Em Damasco havia sido decretada a sua prisão, então ele não podia ficar ali em Damasco. Saulo era doutor da lei, e na realidade nele foi depositada a confiança de que
era ele que iria banir todos os cristãos ali, daquela redondeza, daquela comunidade. O que aconteceu é que corria a notícia de que Saulo tinha ficado louco, tinha visto Jesus. Como pode? Saulo tinha enlouquecido. Saulo, quando chega em Damasco, ele tenta falar ao público da grande transformação que ocorrera em seu coração por estar com Jesus. Mas ele começa a perceber ali aquela movimentação daquela sociedade, daquela comunidade para que ele fosse preso. E aí alguns amigos escondem Saulo e esperam a noite chegar. Quando a noite chega, eles ajudam Saulo a fugir. Saulo foge e vai para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele vai procurar um amigo de longa data. Só que esse amigo o recebe com muita ironia, com muito deboche. E Saulo fica arrasado. Ele não esperava isso daquele amigo de longa data. Ele fica muito triste, então sai refletindo e decide ir para a casa do caminho. Ele decide ir falar com Pedro. Mas ele vai com muito receio, porque ele já havia estado ali na casa do caminho, quando ele organizou uma armadilha para prender Saulo, para prender Estevão. Então, Estevão, ele era um jovem que falava aos desvalidos do caminho, que ele falava sobre Jesus, que ele trabalhava em nome de Jesus, mas ele foi impedido de continuar ali o seu trabalho por intermédio direto de Saulo. Então Estevão é apedrejado, Estevão é morto. Ou seja, a lembrança que Saulo tinha da casa do caminho era a lembrança de quando ele esteve ali de forma premeditada, para que Estevão fosse preso, para que ele caísse em sua armadilha. E ele vai com muito receio, e é com esse receio, é com essa desconfiança que ele é recebido pelos apóstolos. E é claro, os apóstolos já estavam sabendo que ele tinha visto Jesus, que ele havia estado com Jesus. Mas os apóstolos não sabiam até que ponto era verdade, ou se era mais uma armadilha para prender os cristãos. Então, no primeiro momento, Saulo não é acolhido. E Pedro orienta que ele vá para uma hospedaria, que ele iria conversar com os demais. E Saulo, com humildade, acolhe aquela orientação e vai para a hospedaria. E aí Pedro conversa com os outros apóstolos e, com muita ponderação, com muito cuidado, eles decidem acolher Saulo. E Saulo agora se vê diante de um Pedro amoroso, generoso, com muita maturidade, que o abraça como se fosse um irmão muito, muito amado. Saulo se emociona e faz um pedido. Pede para ficar instalado no quarto que Estevão havia ficado. E é concedido a ele. Ele fica ali na casa do caminho por um tempo. Ele havia chegado ali muito doente, muito fragilizado, e ali ele é acolhido, ali ele é cuidado. Depois de um tempo, ele compartilha com Pedro que queria trabalhar em nome de Jesus, que queria falar sobre o Mestre, que queria falar sobre os seus ensinos, que queria falar sobre o poder que o Mestre Jesus tem
de transformar a vida de cada um. Ele queria falar daquele Cristo que ele havia encontrado. Mas Pedro novamente orienta a Saulo que se recolha, porque ainda não era tempo, ainda não havia chegado a hora, nos trazendo a lição de que o tempo é o Senhor de todas as coisas. Era isso que ele passava ali para Saulo, de que no momento oportuno, o próprio mestre iria orientá-lo. E ele, demonstrando ali muita humildade, acolhe novamente aquela orientação e decide então ir para Tarso, a sua cidade natal. Ele decide ali encontrar a sua família. Ele já estava sabendo que a sua mãe havia falecido depois que ela ficou sabendo do que aconteceu com ele. Mas ele decide ali ir ao encontro do seu pai, na esperança que o seu pai se alegrasse com a grande transformação que ocorrera em seu coração, na esperança que o seu pai pudesse lhe entender, pudesse lhe aceitar. Mas Saulo novamente vai viver um grande desafio na sua vida, porque o seu pai não o acolhe, não o entende e o expulsa de casa em um diálogo muito emocionante, em que já próximo ali ao final do diálogo, o pai dele diz assim: peço-te que escolhas entre mim e esse desprezível carpinteiro. Saulo compreendeu e em vão procurou um argumento conciliador. Aquela incompreensão do seu pai angustiava ali o seu coração. Nunca ele pensou tanto e com tanta intensidade nos ensinos de Jesus sobre os laços de família. E mais adiante, Saulo ainda diz: meu pai, ambos precisamos de Jesus. E o velho, com muita aspereza, diz: a tua escolha está feita, nada tens a fazer nesta casa. Saulo sai dali profundamente triste. Saulo havia entendido os ensinos de Jesus, que falava de amor, que falava de perdão, que ele dava uma nova oportunidade para reconstruir a sua vida. E era isso que ele queria falar para as pessoas. Era isso que ele queria que aquelas pessoas que ele amava pudessem entender, pudesse agora aceitar um novo caminho com Jesus. Mas agora, o próprio mestre lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, possibilitando o renascimento de um coração amoroso, generoso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. O nosso Mestre Jesus sugere a cada um de nós a luta consigo mesmo, para que possamos dilatar a nossa visão espiritual, para que possamos ampliar o nosso entendimento, para que possamos nos distanciar da visão limitada que o mundo material oferece. Naquele momento em que Saulo de Tarso saía da casa do seu pai, profundamente triste, com o coração ali apertado, doído, refletindo entre lágrimas, ele caminha, vem o entardecer e ele entra em uma caverna. Saulo estava muito cansado e ali ele confiou, ele entregou ao mestre as preocupações acerbas.
e pede um remédio de sua misericórdia. E ali ele tenta se manter em repouso e faz uma prece ardente e para de chorar. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, ele sente ali sendo envolvido pelo sono e dorme. E quando ele dorme, ele vai ter aquele encontro com Estevão e Abigail em sonho, naquilo que no Espiritismo nós chamamos de desdobramento. Naquele momento em que o corpo está ali adormecido e que os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, eles se afrouxam. E quando há esse afrouxamento, o espírito vai estar aonde está o seu coração. Saulo se vê em um ambiente muito bonito. Se sente ágil e feliz naquela campina, naquele jardim maravilhoso e tocado por aquele cenário que ele trazia, um sentimento de profunda paz. Em instantes, ele começa a sentir que alguém se aproxima, pisando de leve. Quando ele olha mais atentamente, vê que vem em sua direção Estevão e Abigail. Abigail que morrera tendo se convertido ao cristianismo. Estevão, irmão de Abigail, de nome Gesiel, de quem Saulo tinha sido responsável pela sua morte. E aí imaginemos, meus irmãos, a emoção que foi para Saulo de Tarso está ali, diante de Estevão. O filme que passou em sua mente. Recordamos em outras circunstâncias lá atrás, quando Estevão tinha sido apedrejado e ali estava prestes a morrer para o mundo físico, e Abigail lhe abraçava entre lágrimas. Estevão olha para Abigail e pergunta: com quem te deixarei? Com quem te deixarei, minha irmã? E Abigail responde: este é meu noivo, apontando para Saulo de Tarso, que parecia petrificado. Estevão contempla-o sem ódio e disse: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã. Imagina quando ele conhecer a Jesus. Servi-lo-á com o mesmo fervor. Imaginemos, meus irmãos, a emoção que foi neste momento. Saulo ali, incapaz de traduzir as imensas comoções de sua alma, se ajoelha e começa a chorar. Os dois irmãos que voltaram a encorajá-lo se aproximam, sorrindo com generosidade. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Pergunta Abigail em tom carinhoso.
Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Ah, meus irmãos, essa pergunta também é para nós. Quantas vezes, ao iniciar um trabalho, uma tarefa, aquilo que Jesus espera de nós para realizarmos, vamos nos sentir desalentados, inseguros, com medo? Quantos de nós? Então Saulo, aquele moço tassense, se desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram apenas um desabafo de um coração abandonado no mundo, mas traduziam uma imensa gratidão a Jesus. Saulo tenta se aproximar de Estevão, tenta ali beijar suas mãos. Ele quer ali pedir perdão pelo passado infeliz, mas foi o próprio mártir do caminho, Estevão, que se aproximou do ex-rabino e o abraçou como se fosse a um irmão muito amado. E lhe disse: Saulo, não te detenhas ao passado. Quem de nós, quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Os Espíritos nos lembram, meus irmãos, que todos nós temos um passado de erros. E se estamos neste mundo de provas e expiações, se voltamos a Ele, é que ainda nos enganamos, é que ainda nos equivocamos em nossas escolhas, é que ainda não aprendemos, mas estamos em um processo de aprendizado. Então, por que se deter ao passado? Por que ficar preso ao passado infeliz? Quem de nós está isento de erros que não possa recomeçar? A noite de hoje nos convida a recomeçar, refletindo sobre um novo modo de caminhar, sobre um novo modo de nos conduzir nesse caminho. E aprendemos com Jesus que se estamos num caminho e dele desviamos com grande intensidade, só a dor nos conduz a um novo caminho. Mas a dor, ela nos é apresentada não para ficarmos ali alimentando o sentimento de culpa, não para ficarmos ali alimentando o sofrimento, mas ela nos é apresentada para nos informar que houve um erro de trajetória que precisa ser corrigido. E quando temos a consciência dessa verdade, buscamos com vontade firme e sincera de nos conduzir no novo modo de caminhar. Ficamos mais atentos para não desviarmos do caminho. Então Saulo se vê ali amparado por Estevão. E aí ele olha para Abigail, vê que ela está mais bela do que nunca. E aí ele começa a pensar no lar que poderia ter construído, no carinho que aquela jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos. Ele começa a pensar no amor que ele poderia dar a ela. E Abigail, nesse momento, compreendendo ali os pensamentos mais profundos de Saulo, falou comovidamente: Saulo, nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem ao nosso encontro. Quanto aos filhos, temos a imensa família que Jesus nos legou.
na sua misericórdia. Os filhos do Calvário são também nossos. E eles estão por toda parte, aguardando a herança do Salvador. Saulo entendeu e guardou no imo do coração aquela advertência carinhosa de Abigail. Então Abigail nos lembra as lições de Jesus, quando fala da família universal. Então, meus irmãos, se na existência da qual nós nos encontramos, não nos foi possível ou nos foi interrompida a oportunidade de construir um lar, de ter filhos, Abigail nos lembra que temos os irmãos do caminho, que são os irmãos do Calvário, em suas dores, em suas necessidades, em suas aflições, à espera de nós, do nosso acolhimento, de uma palavra de consolo, de um sorriso, de um bom dia, de uma prece. Abigail lembra a Saulo e a nós que o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa no serviço do Todo-Poderoso. Então ela diz: é preciso ser fiel a Deus, Saulo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, nos trazendo a lição de que Jesus espera que cada um de nós desenvolva em nosso coração a coragem de testemunhar a própria fé, ainda que o mundo inteiro se volte contra nós. É preciso ser fiel a Deus. E ela nos traz outra lição ao dizer para Saulo: esvazia-te dos pensamentos do mundo. Recorda a porta estreita nas lições evangélicas, nos lembrando sobre a importância de higienizar os nossos corações, de esvaziar as nossas mentes dos pensamentos do mundo que nos perturbam, de recordar a porta estreita, que é a porta de trabalho com Jesus, pela própria transformação moral, pelo esforço de domar as más inclinações. E nesse momento, Saulo ali percebe que Estevão, ele se despedia, lhe direcionando um olhar fraterno. Mas ele percebia também que Abigail demonstrava também se despedir, apertando as suas mãos com muito carinho, com muito amor. Saulo ali estava ansioso, queria aproveitar cada minuto. E então, rapidamente, ele alinha ali algumas perguntas em sua mente e faz a primeira delas, ao dizer: como fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde com muita generosidade: ama. Meus irmãos, o amor do Cristo em nós não nos deixa perdidos em nenhum momento. No livro Emmanuel, na mensagem intitulada Aos Enfraquecidos da Luta, Emmanuel faz um convite para todos nós ao dizer: amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. No universo. Quem ama enxerga muito mais além. Emmanuel, ao narrar a sua história no livro Há 2000 anos, ele, como Públio Lentulus, um homem orgulhoso, arrogante,
se achava melhor do que todo mundo. E ali estava diante do Mestre. Jesus olha para Públio Lentulus com todo o seu amor. Quem Jesus enxerga ali diante dele? Jesus olha para Públio Lentulus e enxerga Emmanuel. Jesus olha para cada um de nós e nos enxerga naquilo que nos tornaremos um dia, nos trazendo a lição de que só o amor nos permite olhar para o outro com um olhar muito além, enxergar no outro não aquilo que ele está se apresentando naquele momento, mas o que o outro um dia se tornará. Saulo então faz a sua segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse a expressão de elevado esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde a Saulo e a cada um de nós: trabalha. A todo momento nós somos chamados ao trabalho de colocar mais amor no nosso dia a dia, ao trabalho de amar mais, inclusive aqueles que dizem ser os nossos inimigos, ao trabalho da repetição. Como seria esse trabalho da repetição? É o exercício diário, é o esforço de ali colocar no nosso dia a dia, de exemplificar os ensinos do Mestre. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar a tolerância, a paciência, na fila de um banco, no trânsito, na fila de um supermercado. Hoje eu vou trabalhar a indulgência, mas eu ainda estou apontando o erro do outro. Mas eu não estou mais compartilhando, mas ainda aponto. Então, percebem? Não é de um momento ao outro, é um processo. E o que é esse processo? E o que é essa repetição? É o trabalho, nos convidando diariamente ao exercício, à exemplificação dos ensinos do Mestre Jesus, a nos levarmos um dia a dizer: hoje estou trabalhando melhor a indulgência, não estou mais apontando o erro do outro, porque agora eu entendo que muitos erros eu cometi e ainda cometo. Mas estamos no processo. Então, Saulo ali entendeu que Abigail tinha razão, que era necessário realizar ali a obra do aperfeiçoamento. E aí ele faz a terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail responde: espera. Meus irmãos, quantas vezes, quantos de nós, ao iniciar um trabalho, muitas vezes vamos nos sentir desanimados, dá uma vontade imensa de desistir. Se for espírita, então, vai dizer: olha, é o seguinte, olha, esse negócio de reforma íntima, de ter que estar ali se esforçando, não dou conta não está dando para mim não. Eu acho que eu vou deixar para a próxima reencarnação. Já que é um processo, vou deixar para a próxima. Então, quando Saulo pergunta, que fazer, que providências adotar contra o desânimo destruidor, ela diz: espera. A espera no sentido de esperançar, a espera ativa, de confiar, de trabalhar e de ter a certeza de que um dia após o outro tudo vai estar resolvido. Vamos ficando atentos, vamos sabendo esperar. Saulo considerou que a esperança foi sua companheira nos seus dias mais ásperos. Saberia esperar o porvir com a bênção do Altíssimo, confiaria na misericórdia divina e não desdenharia o serviço redentor. Mas se as pessoas, e se os familiares, e se
eles não entenderem o esforço que estamos fazendo para não ser mais quem um dia fomos. E se eles não entenderem o esforço que estamos fazendo para ser uma pessoa melhor, pelo processo que estamos passando da transformação. E se começarem a falar mal de nós? Então, essas questões também faziam parte ali do íntimo de Saulo. Essa indiferença dos homens. E aí ele faz a quarta pergunta. Ele diz: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde a Saulo, mas também a todos nós: perdoa. O perdão nos liberta de sentimentos doentios que nos aprisiona, que nos deixa acorrentados, que nos deixa escravizados, que nos leva a adoecer o corpo físico, emocional, psíquico e espiritual. À medida que vamos nos esforçando para desenvolver o perdão em nós, não importa o que o outro faça, fale, pense ao nosso respeito, não vamos mais nos sentir ofendidos nem atingidos, porque passamos a entender que o outro ainda se encontra na sua limitação, e é por isso que ainda se alimenta dos sentimentos doentios, da mágoa, do rancor, do ressentimento, da inveja, porque ainda não aprendeu a desenvolver o perdão dentro de si, ainda não aprendeu a amar a si mesmo. Então, à medida que vamos nos aproximando do Evangelho de Jesus, vamos entendendo a importância desse lema de Abigail para desenvolvermos em nós: ama, trabalha, espera, perdoa. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, o Espírito de Fenelon afirma para nos lembrar: o amor é de essência divina. O amor é de essência divina. Em todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração essa centelha do fogo sagrado. Então, ama é o primeiro requisito nessa caminhada com Jesus. Trabalha é o segundo requisito, é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, servindo ao outro no esquecimento de si mesmo, nos diz o Espírito Meimei. Espera é o terceiro requisito. Tudo no círculo da natureza obedece o espírito de sequência, nos diz Emmanuel. Perdoa, o perdão nos liberta de um peso que não precisamos carregar. Abigail nos apresenta de forma extraordinária esse lema para que possamos desenvolver em nós e avançarmos. Saulo compreendeu tão perfeitamente essa verdade que se ergueu encorajado quando o dia se fez. E ali, depois dele recarregar suas energias, ele saiu em sua caminhada, em sua luta, sendo o maior divulgador do cristianismo. Para Emmanuel, esta obra, Paulo e Estevão, não é só um romance. Para Chico Xavier, foi a obra mais importante. Para nossa querida Ivone do Amaral Pereira, ao lado das obras básicas, é o livro que devemos estudar. E aí, nos lembramos do Espírito André Luiz, no livro Estude e Viva, que nos traz uma proposta, um convite, quando ele diz assim: estudar para aprender, aprender para trabalhar e trabalhar para servir cada vez mais. Meus irmãos, estamos nos aproximando de um ano novo, mais um ano se aproxima. Então, que fique essa proposta da leitura e do estudo dessa grandiosa obra.
rogamos a Deus e a Jesus que possamos, neste ano que vai entrar, nos envolver mais em seu Evangelho, estudar com disciplina, estudar com amor, com o coração, o seu Evangelho. Que possamos nos colocar mais receptivos para trabalhar em nós a compreensão, a tolerância, a paciência. Que possamos trabalhar a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, ou seja, a caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. O nosso Mestre amado, o nosso modelo e guia. Meus queridos irmãos, agradecemos imensamente a atenção de todos. Agradecemos aqueles que estão também nos acompanhando pelo Facebook e que irão nos acompanhar depois. Lembremos que Abigail falou a Saulo e fala aos nossos corações: ama, trabalha, espera, perdoa. Gratidão imensa a todos. Muita paz.